Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia, eu sou o Carlos, seu professor de Bíblia aqui na internet, e hoje nós estamos mais uma vez apresentando aqui um episódio da nossa série especial Pergunte Aqui. Vai que eu sei responder. E já adianto, hoje tem um monte de pergunta que eu não tenho resposta, mas eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Para quem chegou agora, aqui é um canal de exposição continuada do texto sagrado, mas de vez em quando eu paro para conversar com vocês, para trabalhar um pouquinho as perguntas que são apresentadas na seção comentários. Se você quiser estudar a Bíblia com a gente, seja bem-vindo. Segundas e quintas temos vídeos de exposição continuada do Novo Testamento, que é a gente abrir o texto sagrado no primeiro versículo de um livro e seguir trabalhando juntos até o último versículo desse livro. Mas vamos às perguntas de hoje, os nossos assuntos, as nossas conversas. E a primeira pergunta, que eu queria conversar com você sobre isso, mas eu não tenho realmente uma resposta para dizer, é assim. Aliás, antes mesmo dessa pergunta, eu gostaria de expor um pouquinho, sobre esse cuidado que a gente deve ter com gente que afirma ter resposta para tudo, que tudo tem, todos os assuntos da vida espiritual, eles podem lhe apresentar uma resposta baseada na Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, está escrito que estas coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, mas as ocultas pertencem a Deus, e sim a coisas ocultas. Como eu já lhes contei em outros episódios dessa série, existem perguntas nossas que o texto bíblico não está respondendo. Eu acredito que tudo que nós precisamos saber sobre nossa vida de fé e prática de fé está no texto sagrado. Mas nem tudo que nós queremos saber está lá. E algumas pessoas forçam interpretações para alcançar uma resposta. E aí saem algumas coisas assim estranhas, né? Mas vamos lá, pergunta interessante. Uma curiosidade, sobre o livro da vida, citado na Bíblia Sagrada em mais de um lugar, Se nosso nome está escrito já desde a fundação do mundo, e se quando a gente peca, o nome é apagado, e se quando a gente se arrepende, Deus torna a escrever, eu tenho algumas ideias sobre isso, mas eu vou me ater aqui e dizer para você que o texto sagrado não traz esses detalhes. O que o texto sagrado traz é que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos estar aos pés da cruz, estar com Jesus, sim. Esse tipo de detalhe eu não encontro no texto sagrado. É um assunto interessante. Então eu fico com aquilo que eu encontro. Eu sei que existe um livro da vida e, particularmente, eu não acho que funciona assim, apaga, escreve. Eu acredito também que muita coisa no texto sagrado é até mesmo poético, para a gente poder entender verdades superiores que a nossa mente não alcança. Então, eu não tenho uma resposta para isso, mas sugiro e faço um apelo intenso aqui, que se você não tem ainda uma vida com Cristo, que você passe a ter, que você se arrependa dos seus pecados, confesse os pecados a Deus e peça a graça do Senhor, que foi comprada para nós pelo sangue de Cristo na cruz. E aí você saberá que o seu nome estará no livro da vida, isso sim. Então, não tenho uma resposta para isso, mas vamos seguir. Aqui um tema que a gente já vem conversando um pouquinho de vez em quando, é um assunto que vocês gostam muito, muita gente gosta, eu também gosto, que é sobre os assuntos a respeito do tempo do fim, da escatologia bíblica, do conteúdo de Apocalipse, do conteúdo de Mateus 24, esses temas. E uma pessoa me perguntou sobre o sinal da besta e falou que tem muito medo. Aí eu já te adianto que quase tudo que eu já li e ouvi sobre o sinal da besta é invenção. São coisas que não estão no texto sagrado e pessoas afirmam. Então, só vou tentar lembrar de algumas coisas aqui que eu já ouvi, que já passaram, Eu me recordo quando nos anos 90, um homem assim, muito temente a Deus, me procurou para conversar, porque, segundo ele, uma empresa da qual eu era representante comercial
era o sinal da besta, porque essa empresa iria dominar o mundo e todo mundo ia ter que trabalhar para aquela empresa, senão ninguém ia poder comprar nem vender, e que eu deveria sair enquanto era tempo. E eu lembro que eu falei para ele na época, eu disse: meu irmão, tu não tem noção como é difícil esse trabalho, como é difícil avançar nesses negócios. E isso foi no começo dos anos 90, aquele empreendimento, pelo menos para mim, não deu certo, e até onde eu soube, a empresa encolheu, né? Mas um irmão, ele afirmou, ele tinha recortes de jornal, olha, isso aqui, né? Por quê? Porque ele achava que era. Ponto. Aí, um tempo depois, surgiu nos supermercados, nós começamos a ver os códigos de barra, e aí houveram matérias em revistas cristãs. O código de barra é o sinal da besta, porque ele está nos produtos. Então, se não passar o código de barra na maquininha, você não consegue nem comprar nem vender. Então é o código de barra. Não foi, né? Código de barra hoje já tem coisa superado, se usa QR Code, o RFID, outras tecnologias, enfim, mas já foi. Aí já foi o cartão de crédito ou cartões, já foi um chip que colocava debaixo da pele e aí não funcionou também. O fato é que nós não sabemos, mas o que nós sabemos? O texto sagrado nos diz que nos últimos tempos haverá uma pessoa extremamente maligna e que, de maneira pública e notória e expressa e declarada, se levantará contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra Cristo, contra tudo o que é bom, e exigirá lealdade a si mesmo. Mais do que isso, adoração. E que, de alguma forma, haverá uma marca, um sinal daqueles que fazem parte do sistema maligno. Isso será voluntário, as pessoas escolherão fazer parte disso. E que os de Cristo não farão parte disso e não tomarão sobre si essa marca. Então nós já sabemos que, no fundo, é uma escolha pessoal, como é hoje. Hoje eu escolho andar com Jesus. Hoje há pessoas que escolhem andar contra Jesus, contra a igreja, contra tudo que se chama de bom. É uma escolha, é voluntário. Tem gente que acha que, quando a pessoa se der por conta, ela já terá a marca da besta. Não. As pessoas escolhem o caminho do mal de maneira consciente. Por um ato de Deus, por um sopro do Espírito Santo, nós somos chamados para o Evangelho. O que eu vejo no texto sagrado é que continuará sendo assim até o fim. O que será essa tal marca? Não sei. E, honestamente, eu acho que a gente nem deveria se preocupar com isso. Nós devemos, sim, ter a consciência que são escolhas. Sempre, sempre, sempre são escolhas. E o dia que houver uma tal marca, será uma escolha. Então não há por que alguém ter medo dessa marca. Vamos seguir, então. Perguntas aqui muito profundas. Isso é sinal de que vocês estão cada vez mais estudando a Bíblia. A pessoa que vai estudando, as perguntas vão se aprofundando. Eu me recordo quando no canal as perguntas eram extremamente simples. Eram perguntas como: tal afirmação que está na Bíblia está em qual versículo? Coisas que a gente até com uma pesquisa no aplicativo ou num sistema de busca na internet encontrava, e eu ajudava a dizer: olha, alguém me perguntou, onde é que está escrito mesmo que nós somos adotados por Deus? Eu respondi, Evangelho de João, capítulo 1, leia lá. Depois começaram a vir perguntas um pouquinho mais elaboradas, perguntando coisas assim: olha, é correto um cristão fazer uma tatuagem? Aí já eu tenho que explicar texto sagrado, contexto, legislação de Israel no Antigo Testamento, a graça no Novo Testamento, bom senso e por aí vai. Hoje vem perguntas bastante complexas, como essa interessante pergunta, em que alguém percebeu que existe uma lista das 12 tribos de Israel, e essa lista está lá no Antigo Testamento, são os 12 filhos de Jacó. No entanto, quando se vai ler Apocalipse capítulo 7, a lista está diferente e a tribo de Dan não aparece. Ainda assim tem 12 nomes, porque
aparece um descendente de José também como uma tribo, mas José ao mesmo tempo aparece. Fecha 12, mas está faltando alguém. Por quê? Interessante, nós não sabemos, de fato, mas na história da igreja, lá na Idade Média, já houve pessoas muito importantes, gente estudiosa da igreja, que fez afirmações. Teve gente que disse, olha, a tribo de Dan não está aqui porque o anticristo, a besta, virá dessa tribo. E qual é o fundamento para isso? Nenhum. Alguém achou que era, escreveu. Então veja que ainda mesmo um sábio, um patriarca da igreja, alguém muito importante, uma pessoa santa do passado, é um ser humano. E nós cometemos erros. Então é um erro nós fazermos afirmações sobre o sagrado sem qualquer base, sem nada. Alguém achou isso que era, e ainda hoje tem gente dizendo que é isso. O fato é que nós não sabemos por que no tempo do fim, quando aparece a lista lá do Apocalipse, a tribo de Dan sumiu. Nós não sabemos. É uma curiosidade para quem viver aqueles dias, talvez, descobrir. E uma outra também muito interessante, a mesma pessoa me lançou essa pergunta, por que nós temos duas genealogias diferentes em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3 para o Senhor Jesus? E aqui eu vou ampliar essa pergunta, né? A pessoa só me perguntou isso. Mas eu vou trabalhar um pouquinho com você isso aqui. Se a gente pegar os dois textos e a gente comparar, uma coisa que a gente nota é que um texto ele vem em ordem cronológica e o outro vai em ordem cronológica invertida. Então um texto começa lá do passado e vai avançando até Cristo, outro texto começa em Cristo e vem dizendo quem eram os antepassados. E temos um ponto de ruptura. É a partir do rei Davi. Então, do rei Davi para trás, os dois textos concordam com a genealogia. Dali para frente, um texto segue uma linhagem por Salomão e outro texto segue uma linhagem por um filho de Davi, um outro, acho que Natã, se não me engano. O fato é que dali divide. E aí, bom, como assim? Por que há duas linhagens? Há teorias sobre isso. Enquanto num texto nós lemos uma linhagem exata do começo ao fim, no outro se diz assim, e Jesus era, como se acreditava, filho de José. E aí a linhagem segue para cima, né? José, o pai de José, vinha para trás. E aí algumas pessoas muito estudiosas dos costumes e da escrita grega, eles perceberam que alguns textos antigos, essa variação tinha algum significado diferente do que tem para a nossa cultura. Então, parece, olha o cuidado que eu vou ter, parece, eu não estou afirmando que é, mas parece que na escrita de Lucas, quando ele aponta para José e diz que se Jesus era como se acreditava filho de José, nós sabemos que José era o pai adotivo de Jesus, já que Cristo foi gerado por uma ação do Espírito Santo. Acredita-se então que essa linhagem dali para cima não é a de José, seria de Maria. Então, acredita-se que a resposta mais provável para isso é que no texto de Mateus nós temos a linhagem toda de José. E no texto de Lucas, nós temos José, e aí, como ele era o pai adotivo, passa-se a trabalhar a linhagem de Maria. E que seria daí, então, a razão para essa diferença. Temos certeza disso? Não temos. Mas é interessante que os dois autores trabalham com informações, nomes de indivíduos, gerações e gerações. Não é assim algo mais genérico, dizendo a família, ou o clã, a tribo, não. É nome após nome. E aí desperta essa curiosidade. Se fosse algo do tipo mais genérico, não havia informação muito clara. Não. Tanto um pesquisador, Mateus, quanto o outro, Lucas, eles tinham informações muito precisas. Por que elas são diferentes, então? Provavelmente porque uma linhagem por Maria
e outra linhagem é por José. Provavelmente. Não tenho certeza. Se você encontrar alguém que tem certeza, uma resposta precisa e exata para essa pergunta, não digo que você não acredite, mas digo que tenha cautela. Porque nos anos que eu estudo esse tema, eu já me deparei com essa pergunta várias vezes, eu já li muita literatura boa, de gente que estudou muito e permanece sem resposta. Então eu fico bastante desconfiado quando alguém chega e diz, não, eu sei, é por isso. Por quê? É porque é. Cuidado. Um amigo me perguntou diretamente, nós conversando, ele conhece aqui o canal, né, temos a oportunidade de trocar alguma ideia sobre a fé cristã, e ele me perguntou, é verdade o que alguns dizem, que a Bíblia fala sobre dinossauros? A pergunta é interessante, e eu começo respondendo que nós temos que ter cuidado com termos que não são termos da época da escrita da Bíblia. Então alguém poderia dizer assim, não, porque se eu procuro a palavra dinossauro, ela não está na Bíblia. A questão é que a palavra dinossauro, essa expressão, né, réptil terrível, ela foi criada, sim, séculos, séculos e séculos e séculos depois que a Bíblia foi concluída. Então, se é uma palavra nova, ela não pode estar lá num texto antigo. Assim como muitas palavras que surgiram depois não podem estar no texto antigo, ou até mesmo coisas que existiam no texto antigo e que nós hoje usamos outras palavras. Então, veja que não é o simples fato de uma palavra não estar presente no texto bíblico que significa que o conceito, a ideia, não está lá, né? Aquele exemplo clássico que eu sempre falo, Trindade. Muitos dizem, a Trindade não existe porque esta palavra não está na Bíblia. A palavra não está, mas Jesus falou claramente que ele e o Pai são um. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de Deus e também do Espírito de Cristo. E aí a gente olha para isso tudo e percebe que o Pai e o Filho são um, o Espírito é do Filho, o Espírito também é do Pai, então o Espírito é um só, então os três são um. Então o conceito, a ideia está lá, a palavra é posterior. Então, o simples fato de a palavra dinossauro não estar na Bíblia não significa que não está lá o animal com outro nome. Ainda antes de responder isso, vou citar o caso bem clássico, né, de uma discussão muito infrutífera sobre o profeta Jonas. Dizem alguns que a Bíblia está errada porque está chamando animal marinho de baleia e misturando o conceito com peixe e com... Bom, a classificação dos animais é recente na história humana. As pessoas em diversas culturas, em diversas épocas, chamavam bichos da água de peixes. Hoje nós sabemos, nós temos uma classificação para mamíferos aquáticos, né? Então, tudo que voava era pássaro. Hoje nós dizemos, não, nem tudo, nós temos os mamíferos voadores, alados. Classificação mais recente. Então, temos esse cuidado, né, para não excluir uma coisa porque a palavra não está lá. E, afinal de contas, aparecem, então, os dinossauros na Bíblia? Não, não aparecem. Não aparecem, nem mesmo fósseis são citados, nem mesmo é citado de alguma civilização antiga que encontrou alguma ossada. Não é citado, é um tema que realmente não aparece. Mas eu sei que muita gente força e diz, não, o Leviatã era um dinossauro, o Behemoth era um dinossauro, que são seres que aparecem no livro de Jó. Eu já trabalhei sobre esses seres num outro Pergunte Aqui, e não bate a descrição. Simplesmente não bate. Nós não sabemos se Behemoth e Leviatã eram algum tipo de animais que foram extintos, ou se eram simplesmente formas poéticas de se referir a grandes animais que lá estavam. Mas a descrição não bate com nada que nós conhecemos, nem mesmo com aquilo que nós conhecemos na pesquisa arqueológica, nem mesmo com dinossauro. Então a Bíblia não fala
desse tema. Isso quer dizer que por isso não existe? Não, isso não quer dizer isso. A Bíblia também não fala que as igrejas... não fala em banco de igreja, mas as igrejas têm banco, né? Então, veja que não é tão simples assim a gente dizer que porque não fala, não existe. Como eu disse, tudo que nós precisamos saber para a nossa vida de fé e prática de fé está na Bíblia. Mas nem tudo que nós queremos saber está lá. Não significa que, por não estar na Bíblia, não existiu. A Bíblia não fala, por exemplo, no nosso continente americano. E por isso ele não existia? Claro que não, né? Então você percebeu a diferença? É um tema que não é tratado na Escritura Sagrada, mas eu sei que as pessoas adoram especular e afirmar muita coisa sem base, forçar o texto, distorcer. Inclusive é uma tentativa assim... Eu vou tentar evitar aqui algum adjetivo, mas há uma tentativa de sujeitar o texto sagrado à ciência moderna para tentar validar o texto. Só que a gente sabe que a ciência trata de uma coisa e o texto sagrado trata de outra, né? Você não tem o processo científico querendo tratar de questões, por exemplo, da finalidade do amor, da ética. Isso é outro assunto, né? Então, nem tudo tem resposta, e aqui não está no texto sagrado, é a resposta, e nem por isso significa que não existiu, né? Vamos prosseguir então. Mais uma aguinha. Você está tomando alguma coisa? Um café, um chá, uma água? Se quiser pegar, vai lá, dá uma pausa aqui e depois volta. Um grande amigo, numa troca de mensagens, ele me falou sobre uma dificuldade que passava e falou, bom, a luta é grande porque a vitória será grande. E aí eu me dei conta que, quando eu era jovem, eu já falei isso também. E aí eu perguntei, será mesmo? Não, é claro que é. Né, se é uma grande luta é porque vem uma grande vitória. Será mesmo? E aí eu fui meditar um pouco e pensar um pouco, e dialogar um pouco sobre essa ideia, que é uma ideia bastante recente, né? Porque quando a gente olha no texto sagrado tem algo diferente lá, tem algo diferente. Nós costumamos dizer que a luta é grande porque a vitória será grande, e dizendo isso, nós estamos nos colocando como protagonistas da história cristã. É mais ou menos assim, olha, é a meu respeito que as coisas estão acontecendo, né? Eu me torno cristão e isso é a meu respeito, eu sou o protagonista dessa história. Só que não, eu não sou, nem você. Alguém já disse que você é especial? Mentiu para você. Nós não somos. Essa história não é a nosso respeito. A fé cristã é a oportunidade de nós servirmos e adorarmos o Deus verdadeiro. E quando eu leio a Bíblia e a história da igreja, eu percebo que muitas pessoas passaram grandes lutas e no final da luta elas foram assassinadas. E com isso glorificaram a Cristo. E isso era a coisa certa, era a coisa a se fazer. Os apóstolos, por exemplo, né, assassinados, torturados, assassinados, os cristãos lá nas arenas de Roma e ao redor do mundo, enfim. É isso mesmo? A vitória, ela está lá no final dessa história? Não. A vitória está no final da história com Cristo. Essa é a nossa vitória. Mas quando se fala que a luta é grande porque a vitória será grande, se está dizendo isso a respeito do dia a dia, né? A pessoa passa uma luta no seu emprego e ela fala, é porque a vitória no emprego será grande. Não, segundo a Bíblia. Muitas vezes a luta terminará em tragédia para o cristão. E com isso ele glorificará ao Senhor. E então Deus é bom, faz milagres, faz coisas incríveis por nós, mas não é biblicamente correto fazer essa afirmação. É muito mais correto dizer que é um privilégio glorificar o nome do Senhor com o nosso sofrimento. Aí é bíblico. Seguindo,
Uma pergunta bastante profunda e filosófica até, de um irmão professor que me traz perguntas que estão entre aquele bloco das mais profundas e interessantes que eu vejo aqui no canal. Novamente aqui uma palavra que não está na Bíblia, mas o conteúdo é bíblico. Deus é onipresente. Eu não encontro no texto bíblico a palavra onipresente, mas lendo a Bíblia eu entendo que Deus está presente em todos os lugares, que ninguém pode se esconder da presença de Deus, ninguém pode fugir dessa presença. E aí o irmão disse, né, Deus é onipresente, portanto ocupa todos os espaços. Então, que espaços são ocupados pela criação? Deus está ocupando todos os espaços. Que espaços são ocupados pela criação? E aí ele faz uma citação, entre aspas, né? Se nele mesmo vivemos, nos movemos e existimos, seria Deus o próprio espaço? Como falei, uma pergunta filosófica, profunda, e que não pense que se você talvez não meditar em questões muito profundas, não pense que isso aqui é uma pergunta, fica filosofando. Não. Isso aqui foi tema de discussões acaloradas, já no passado. Eu me recordo, e quando eu falo no passado, estou falando de séculos atrás, tá? Mas eu me recordo, na minha juventude, de uma canção que ela não era cantada na igreja, apesar de estar presente no inário novo que foi feito, porque o pessoal olhou e falou, isso aqui, eu lembro da expressão, nunca tinha ouvido essa palavra antes, é um tema panteísta. Eu ouvi aquilo e perguntei, o que é panteísmo? É a ideia de que Deus, estando ele em tudo, tudo seria Deus. É onde a pessoa poderia adorar uma árvore, dizendo, não, mas Deus também está nessa árvore, né? E aí eu achei interessante, mas eu também fiquei confuso, mas Deus não está em todos os lugares, de fato? Eu sei que eu não tenho que adorar a árvore, mas como separar essas ideias? Bom, daí a pergunta do irmão. A pergunta dele tem muito sentido. E, lendo o texto sagrado, a conclusão que eu chego é que Deus está em todos os lugares, porém, sem se confundir, sem tomar a natureza das coisas que ele ocupa. Então, se Deus está em todos os lugares, não significa isso que todos os lugares são Deus. Quanto a que espaço, então, ocupa a criação, aí nós temos uma outra discussão, que também foi muito intensa na Idade Média, onde se fez uma pergunta, calma que a pergunta não é boba, tá? Já vou lhe mostrar. Quantos anjos podem dançar, ou seja, estar juntos, né, na ponta de um alfinete? E não pense que eles queriam achar um número. As respostas eram simples. Era infinitos anjos ou um número finito de anjos. Eram essas duas respostas que eram disputadas. E se a resposta fosse infinitos anjos, isso significaria que o corpo dos anjos não tinha nenhuma matéria. Portanto, não ocuparia espaço, portanto, caberiam infinitos anjos na ponta de um alfinete. Se a resposta fosse qualquer número finito, mesmo que fosse 1 bilhão de trilhões de quadrilhões de anjos, significaria que os anjos tinham alguma matéria e, portanto, haveria um limite de espaço que eles poderiam ocupar. Veja que o ser humano se ocupa, às vezes, de questões, né, de curiosidades e fica lá. E essa discussão lá dos anjos, concluíram que o número era infinito, porque os anjos não têm matéria, é, ao mesmo tempo, essa discussão. Deus ocupa todos os espaços, mas como Deus não é limitado à matéria, a matéria é uma criação de Deus, então ele não se confunde com a criação também ocupa o espaço, sem que isso impeça Deus de ocupar esse espaço, porque não são materiais que se chocam e não podem coexistir, e então nele sim nos movemos, existimos, mas Deus não seria o próprio espaço. Por quê? Porque aí Deus seria uma criação de Deus, uma vez que o próprio espaço é a ausência de matéria. Então é uma criação de Deus.
né? Pergunta filosófica, complexa, uma resposta também complexa, mas que eu tento resumir na seguinte ideia: Deus não está sujeito às condições do universo criado. Portanto, ele ocupa todos os espaços, sem que ele seja os próprios espaços, sem que ele impeça, por exemplo, este copo d'água de ocupar o mesmo espaço, e sem que o copo d'água seja Deus. São questões distintas. Hoje, nós temos, às vezes, conversas tão diferentes disso que não sabemos ou esquecemos que, durante muitos anos, os cristãos também se ocuparam das perguntas mais profundas e filosóficas sobre a existência. Se nós estudarmos um pouquinho de história da igreja, nós vamos perceber que muitas vezes as perguntas elas iam lá a fundo. Algumas foram inclusive temas de concílios, né? Sempre gosto de lembrar o Concílio de Nicéia, onde todas as bobeiras que se fala hoje, alguém põe na conta do Concílio de Nicéia e não vai estudar documentos históricos. O Concílio de Nicéia foi convocado para discutir alguns poucos temas. O maior tema era se Jesus era criado ou gerado, se ele era participante da natureza de Deus ou não. Havia um bispo chamado Ário que dizia que Jesus era criado, que ele não era participante da natureza divina, portanto ele e o Pai não seriam um só. E todos os outros bispos da igreja seguiram o texto sagrado dizendo não, ele e o Pai são um. Ele afirmou isso e ele não mente. E aí esse tema é conhecido como a heresia ariana, ariana de Ário. E, já contei para vocês, uma das figuras mais proeminentes desse concílio foi o Papai Noel. Sim, Papai Noel. Bispo Nicolau da Turquia. Ele participou desses debates, inclusive ele se excedeu em algum momento e ele foi lá e meteu a mão na cara do Ário. Não é conduta exemplar, mas só um fato histórico do passado. Espero com isso ter respondido, ou pelo menos tratado da melhor maneira que eu consigo, essa profunda questão do nosso irmão aqui. Mais água. Esse mesmo irmão, colega professor, me pergunta lá sobre 1 Crônicas 1:38, onde é citado que houve um homem chamado Seir, e que Seir era a montanha onde vivia o povo de Esaú. E esse nome da montanha vinha de um antigo habitante chamado Seir. E aí o irmão me perguntou de onde veio Seir, qual seria a ancestralidade, a linhagem dele. E nós não temos no texto sagrado, e eu não encontrei nenhuma referência que cite outros textos antigos que fale sobre Seir. E por que essa pergunta eu considero uma pergunta tão interessante que eu não respondi só no comentário, eu trouxe ela para cá? Vocês sabem, eu não respondo tudo aqui nessa série. Quase tudo que eu respondo é diretamente nos comentários. Quando eu trago para a série, é porque eu acho que a pergunta tem um potencial de um impacto maior nos nossos estudos. E o que eu vejo interessante nessa pergunta é a possibilidade de a gente pesquisar em documentos que não são a Bíblia. De fato, nós sabemos muita coisa sobre os povos do Antigo Testamento, sobre fatos do Antigo Testamento, e também muita coisa sobre o Novo Testamento, porque nós pesquisamos em outros documentos. Claro que esses outros documentos não são palavra de Deus, texto sagrado, mas eles nos ajudam a entender. Por exemplo, filisteus. Olha, um baita de um tema, né? Um povo importante do Antigo Testamento. Muita coisa que nós sabemos sobre os filisteus é a partir de estudos de história, de documentos de outros povos. E aí a gente entende um pouco mais sobre eles. Não é o caso de Seir. Sobre Seir, infelizmente, nós não sabemos mais, eu não tenho mais conteúdo para oferecer. O que vou responder é que não sabemos de onde ele vem, nem qual seria a ancestralidade dele, mas a pergunta é muito interessante porque ela abre essa possibilidade de uma pesquisa em documentos fora da Bíblia. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma referência a estudos de documentos arqueológicos que falassem quem foi Seir, mas agora você já sabe que muita coisa a gente aprende
estudando outros documentos. Por exemplo, tem palavras em grego no Novo Testamento que acontecem no texto sagrado apenas uma ou duas vezes. E para saber o significado mais comum dessa palavra nos tempos do Novo Testamento, nós recorremos a outros livros que foram escritos em grego na mesma época e olhamos como é que se usava essas palavras. E aí a gente começa a entender melhor o significado mais provável desses termos para aquela época. Então, a ideia aqui é essa, tá? Nós também fazemos pesquisa em outros documentos para esclarecermos mais o contexto diante da nossa visão muito limitada. Colega professor, me perdoe que eu não tenho uma resposta para a sua pergunta. Seguindo, próxima pergunta. Uma pergunta sobre ceia, né? Ceia é um tema recorrente aqui no Pergunte Aqui, graças a Deus, porque a ceia é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Eu já falei para você, eu acho decepcionante que as igrejas evangélicas não celebrem a ceia toda semana em todas as reuniões. Eu acho uma perda enorme ter ceia uma vez por mês, como é o costume de muitas igrejas. Eu acho que ceia é bíblico, né? Então a gente deveria seguir o exemplo da Bíblia quando os cristãos se reúnem, celebram a ceia. O texto sagrado fala claramente que no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, no primeiro dia da semana, os irmãos se reuniam para partir o pão, que é celebrar a ceia. Então, um tema muito importante e eu gosto de tratar do tema e acho muito oportuno quando alguém traz mais uma questão sobre a ceia. Por quê? Se é um tema tão importante da vida cristã, vale a pena a gente tratar desse tema, né? A pessoa perguntou assim, uma pessoa que não é evangélica, ela visita uma igreja. Ela já participa da ceia na sua visita? E as crianças? Depois de o alimento estar consagrado, a criança pode ter acesso a isso? Essa pergunta eu já vi sendo tratada nas igrejas e ela é recorrente, né? A pessoa é visitante, ela pode participar da ceia? Eu sei que tem regras de igrejas. E eu respeito a casa dos outros. Eu não estou indo na casa de ninguém para me impor para ser rebelde. Então, se eu sou convidado a uma comunidade, eu que sou cristão, tenho uma ceia e é dito, olha, essa ceia é só para os membros, eu não vou participar. Não quero fazer tumulto, mas sei que está errado, porque a ceia é do Senhor. A ceia é para todos aqueles que aceitam o convite de Cristo. Então eu não concordo com essa limitação, mas eu respeito. Eu respeito porque se eu vou na casa de alguém, eu sou visita. Então não vou lá impor regra. Se eu quero viver isso que eu acredito, eu vou na minha casa. Eu vou na minha comunidade, na minha igreja. Então, eu acredito que uma pessoa... mas a pessoa não é evangélica. Vou citar para você uma frase que eu ouvi e que me encheu de admiração pelo pastor. Ele falou assim, olha, eu tenho que confiar na pregação que eu estou fazendo no sermão, no anúncio do evangelho. Eu tenho que confiar no poder da palavra de Deus para ir nessa pessoa. Aí eu entendi, sim, se é pregado o evangelho no sermão e é anunciado isso, e aí é feito o convite, então, ora, a pessoa ali ela pode se arrepender e confessar seus pecados e se tornar uma pessoa cristã naquele momento e já ir participar do corpo e do sangue. Mas a pregação tem que ser bem feita. A pregação tem que explicar o correto sobre a ceia, tem que explicar o zelo, o discernimento, sim. Então eu acredito que sim, a pessoa pode participar nessas condições. E a pergunta, e quanto às crianças depois dos elementos consagrados? Interessante. Eu vi uma vez numa igreja, a igreja usava como prática para a ceia, pedacinhos de pão comum comprado na padaria, cortadinho, né? Tem igrejas que usam a partícula, a gente chama também de hóstia, né? Que é fabricada especialmente para celebrar a ceia, que é um pão também, né? Mas lá era o pãozinho da padaria. E aí as criancinhas, depois da celebração, lanchinho, né? Pegaram lá os pedacinhos de pão e comendo. E alguém levantou essa questão. Isso é correto? Porque essas crianças não têm discernimento do corpo de Cristo. Essas crianças não são preparadas para a ceia. E aí alguém disse, mas isso é a ceia?
Ou é só um pãozinho? É só um pãozinho. Porque a ceia, ela não é o elemento, o pão e o vinho. Ela é o elemento, os elementos juntos, né? Com a palavra de Deus, que transmite graça. Então, é algo misterioso, nós não temos uma explicação para isso, mas ali a presença do corpo e do sangue de Cristo, ela se dá no momento que eu participo da ceia. Então ali é dado graças pelo pão e pelo vinho, e quando eu recebo aquele pedaço de pão ou aquela partícula e eu como, ali, naquele momento, de um modo que eu não sei explicar, que eu não entendo e que eu não vejo uma explicação na Bíblia, ali eu recebi o corpo de Cristo. E o pãozinho que sobrou no cesto, ele é pãozinho. Porque nós não acreditamos na tese da transubstanciação ou da consubstanciação, que aquele elemento vira o corpo de Cristo sozinho no elemento. Nós acreditamos que ali é o corpo de Cristo quando eu recebo com a palavra de Deus. Então, se eu não recebo, não é corpo de Cristo, ficou sendo pãozinho só. Né? Então, não tem problema. Agora, a criança entrar na ceia para receber é diferente. É diferente. Então, tem igrejas que entendem que a criança, ela já sendo batizada, ela já é do corpo de Cristo, então ela pode receber porque ela tem fé. Tem igreja que fala, não, nós preferimos primeiro fazer uma preparação, uma catequese, para que essa criança se prepare para a ceia. Então, no dia que ela for tomar a sua primeira ceia, a primeira comunhão, né, a gente celebra, chama as famílias e faz uma celebração especial. São costumes diferentes. Mas eu particularmente acredito que a criança, se ela já é batizada, ela é corpo de Cristo, sim, ela já é parte da igreja, ela pode participar da ceia. Mas respeito os costumes e as normas de cada comunidade. Novamente, se eu quero viver as minhas normas, que não são minhas, né? São aquelas às quais eu aderi, aí eu vou na minha casa. Eu vou lá na minha comunidade participar da ceia com os meus irmãos de comunidade, recebendo a ceia das mãos do meu pastor. Não faço tumulto na casa dos outros. Um pouquinho mais de água. Uma pergunta sobre o Gênesis. O texto do Gênesis diz que o homem conheceu sua mulher, e o conheceu nós entendemos que é uma expressão que é usada num texto antigo para se referir ao ato sexual. E aí depois ela teve dois partos, teve Caim e teve Abel. E eu pergunto, então eles eram gêmeos? Não há qualquer indicação disso no texto sagrado, o que ali há uma aparente dificuldade no português, né, no nosso idioma, porque a gente lê isso, né, a gente lê, fala que houve o sexo, depois fala em dois nascimentos. Mas a maneira como está escrito, que ali o homem conheceu sua mulher, no sentido de que o homem passou a ter relações sexuais com a sua mulher. Então, é um casamento, é uma continuidade de uma vida íntima. E aí, então, houve um parto, e em algum momento houve outro parto. Não quer dizer que os dois foram juntos. Então, nós não temos uma indicação no texto sagrado de que eles eram gêmeos. Não. Muito, muito diferente disso, da leitura do texto, nós temos toda uma indicação que havia um irmão mais velho e um mais novo com diferença de idade, e não o mais velho e o mais novo que eram gêmeos, né? Porque um nasceu primeiro, tal, não. O texto ele nos aponta nessa direção de uma diferença de uma gravidez e depois uma outra gravidez. Seguindo, me pediram para falar sobre fé e obras. Não foi exatamente uma pergunta, foi fale sobre. Porque é um tema que gera, eu sei, muita dúvida, né? Eu ensino aqui para vocês, e especialmente vimos isso em Romanos, né? Que nós somos salvos por um ato de Deus. Nós não participamos da salvação. Tudo é feito por Ele. E nós recebemos isso por fé.
Então a salvação, ela é 100% uma ação de Deus. É um termo que você talvez até encontre aí na internet ou em textos teológicos, né? Monergismo. É uma ação de um só. Não é um sinergismo, que é uma ação conjunta, não. É uma ação só de Deus. Eu recebo isso por fé. Aí, é curioso porque no próprio texto de Romanos, o apóstolo Paulo que escreve isso, né, que é uma ação só de Deus, e que nós recebemos isso por fé, ele já começa a rebater os argumentos que ele sabe que vem. Ah, então pode tudo! Curioso que 2000 anos depois ainda tem cristão imaturo dizendo isso. Não, não é assim, porque se fosse assim, então pode tudo. Gente, mas lê Romanos, o apóstolo Paulo já tratou disso. E ele escreveu lá, não, meu irmão, não pode. Não é questão de pode ou não pode. Se você é nova criatura, você não vai viver a velha vida de pecado. Então não é uma questão de pode tudo. Não é o pode, não pode. É, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Então você não vai mais abraçar o pecado. Esse é um aspecto, sim. E isso é muito aprofundado na carta de Tiago, onde ele fala, ora, a fé sem obras é morta. Ele não está dizendo que as obras produzem salvação, mas que não tem fé sem ações. Se uma pessoa se torna de Cristo e ela não morre em seguida, o ladrão da cruz morreu em seguida. Mas se ela não morre, ela se torna de Cristo e ela tem uma vida pela frente. Ela vai ficar paralisada, inerte, sem respirar, sem falar e sem pensar? Não, né? Ela tem vida. Que ações que ela vai produzir? As ações dela ou são ações do reino de Deus ou são mundanas. Quando essa pessoa tiver uma conversa, quando ela trabalhar, como é que ela obtém o dinheiro dela, o sustento da sua família? Como é que se relaciona com os parentes, com os familiares? Tem que ter um jeito. Ou é o jeito de Deus, ou é o jeito do mundo. Então ela terá obras. E se ela não tiver obras, que são obras do reino, essa fé dessa pessoa é morta. Quer ver como é fácil de entender? Quem não conhece o crentezão hipócrita? Aquele sujeito que adora recitar versículo bíblico, que anda com uma Bíblia debaixo do braço, que alardeia para todo mundo que é cristão, mas você não quer fazer negócio com ele porque ele é desonesto. A fé dessa pessoa é morta, porque as obras dela não são obras do reino. Então tá ali, ó, viu? Ó, é uma fé sem obras, é uma fé morta. É uma fé de faz de contas. É uma fé irreal. É só um anúncio. Não é uma realidade. Até o texto sagrado fala mais, né? Me mostre a sua fé, que eu lhe mostro minhas obras. Porque a fé não dá para mostrar. Eu posso afirmar. Eu posso fazer uma cara fervorosa, fazer assim com as mãos, levantar as mãos. Isso é fé. Pode ser teatro. Agora alguém pode ser visto, observado, ajudando um idoso a atravessar a rua. Isso é uma obra. Eu não tenho como mostrar a fé. A fé é uma coisa que só Deus vê no meu coração. Mas aquela pessoa que ajudou o idoso a atravessar a rua, eu vi. Ele me mostrou sua obra. Aquele que era uma pessoa que amaldiçoava, que falava mal, que fazia fofoca, de repente ele para de fazer isso e tem uma fala íntegra, uma boa conduta, ele me mostrou as obras dele. Não que ele quis expor, mas mostra. Então está lá, está mostrando as obras, está entendendo? Então a salvação é recebida 100% por fé. Só que se essa fé não tem ações condizentes com ela, é uma fé de faz de conta, não é fé. Então essa fé está morta. Porque não tem como a pessoa agora andar com Cristo, só que ela não anda. Ela anda com o mundo. É diferente da pessoa que cai em tentação. Esse é de Cristo, pecou. Aí se arrepende e volta. Eu estou falando da pessoa que diz que é cristão evangélico e faz trapaça nos negócios. Diz que é cristão evangélico e bate na esposa. Espanca os filhos. Tem amante. Que fé que é essa? Morta?
morta, uma fé morta, porque as obras dessa pessoa não são obras do reino, entendeu? Espero ter ajudado aqui com a ideia de fé e obras. Vamos prosseguir, o que temos aqui pela frente. Essa veio até de uma amiga da família, que perguntou aqui pelo canal, inclusive. Gênesis capítulo 11, Torre de Babel. Os povos falavam uma língua só e foram confundidos e passaram a falar diversas línguas. Ela perguntou, seria prepotência desses povos construir uma torre até o céu? E fama, ganância? E isso aí fez com que as pessoas esquecessem do Criador? Eu já gostei porque a pessoa já perguntou, apontando a direção de uma boa resposta, né? O problema ali em Gênesis, que a gente lê na Torre de Babel, até na fala, né, que é apontada como a fala do Criador, olha, se os homens começam a fazer isso, não tem mais limite para eles, eles vão fazer o que eles quiserem. E o problema é que eles não queriam fazer as coisas com Deus, eles queriam fazer por si só. Era aquela coisa assim, vamos colocar nosso nome na história, vamos ser os importantes, né? Vamos fazer uma torre que chega até o céu, vamos fazer algo grandioso, vamos nós ser os realizadores aqui da criação, os grandes seres, né? E isso não agradou a Deus. Não foi para isso que Deus fez o homem. Então, sim, havia ali uma prepotência, uma arrogância, e que isso fazia com que as pessoas não pensassem mais no Criador, mas só na criação. E aí, quando o ser humano que está aqui na criação, ele não olha mais para o Criador, ele olha só para a criação, e a criação está sujeita ao ser humano, o ser humano começa a ter a ilusão que ele é o maioral, né? Ele não olha mais para o Criador, olha para a criação sujeita a ele e fala, sou o maioral, porque eu consigo dominar, né? Eu tenho linguagem, os animais não têm linguagem, eu tenho pensamento abstrato, eu consigo, por meio de ferramentas, modificar a criação, eu consigo dominar a criação, eu consigo manipular os elementos. Hoje nós conseguimos, por meio de ondas, transmitir voz e imagem. Olha a gente aqui, né? E aí o ser humano começa a se achar muito. Sim, então o ser humano que esquece do Criador, ele se torna prepotente. Ele começa a olhar ao redor e se vê como um maioral, porque ele esqueceu de olhar para cima, para o Senhor. E é o caso ali da Torre de Babel, né? Recentemente uma pessoa assim, muito amorosa, veio aqui e escreveu que eu era um estúpido, um idiota, porque achava que uma torre física ia chegar aos céus, que é espiritual, e só um estúpido idiota acreditaria nisso. Eu olhei, eu perguntei para a pessoa assim, você aprendeu isso com o seu Deus, o seu mestre? Você está imitando o seu Deus, né? Porque o da Bíblia não é assim, não funciona, né? Porque em momento nenhum a gente está dizendo que essa torre física alcançaria os céus como morada de Deus, assim como a gente sabe que um foguete que vai para o espaço, ele não vai aparecer lá nas regiões celestiais e ver os anjos. Não é isso. É essa ideia do ser humano prepotente se colocar como o ápice, o ponto mais alto da criação e dominar tudo. E Deus não se agradou disso. E Deus falou, eu vou parar essa obra e mostrar para o ser humano que tem alguém acima dele. É essa a ideia, sim. Então, cara amiga que deixou a pergunta aqui, você já foi respondendo, né, numa direção correta. E aí o último assunto, lei e evangelho ou lei e graça. Como é que a gente trabalha isso aqui? Vamos lá. Muitas vezes aqui no canal eu trabalhei com vocês essas ideias de viver sob a lei do Antigo Testamento em oposição a viver pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus desde que Cristo foi crucificado. E algumas pessoas cristãs tentam voltar ao tempo de viver debaixo da lei do Antigo Testamento. Esse foi o tema do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que está citado em Atos dos Apóstolos. Esse tema é tão antigo que, ainda enquanto se escrevia a Bíblia, já aconteceu um concílio. Se reuniram os líderes porque havia líderes que diziam assim, não, os cristãos têm que estar debaixo da legislação do Antigo Testamento. E os apóstolos explicaram que não. Nós não vivemos debaixo da legislação do Antigo Testamento.
Já trabalhei isso aqui amplamente no canal. Mas aí vem uma pergunta. E a ideia, diferente de lei do Antigo Testamento em oposição à graça de Deus, e tem um outro assunto que também tem a palavra lei, que é pregação da lei de Deus e do Evangelho. É que aqui são outros assuntos. A palavra lei, eu já expliquei para você. Existe a lei brasileira, existe lei em sentido geral com norma, né? Existem as leis da física, da natureza, existem as leis do Antigo Testamento, existem as leis de Deus no sentido de normas que Deus põe sobre o homem. Quer ver um exemplo? Não acabei de falar sobre ceia? Jesus não ordenou que nós fizéssemos a ceia? Então, nesse sentido, a ceia seria uma lei de Deus. É a mesma coisa que as leis do Antigo Testamento? Não. Jesus não mandou que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou? É um mandamento, então é uma lei de Deus. Isso se confunde com uma lei do Antigo Testamento? Não. É lei no sentido de que Deus ordena que nós façamos. Está percebendo a diferença? Numa pregação, não é o que eu faço aqui, eu faço estudos. Numa pregação, num sermão, por exemplo, né? Você vai a uma igreja, você entra numa manhã de domingo, numa igreja, e lá um pastor está pregando. Ele lê o texto sagrado, e aí ele prega a lei. O que significa isso? Que ele vai mandar você seguir regulamentos do Antigo Testamento? Não. Ele vai mostrar como nós, seres humanos, não cumprimos o que Deus espera de nós. Como nós, em vez de amarmos o nosso irmão, nós, em algumas vezes, temos ódio por alguém. Como nós, em lugar de nos alegrarmos pelo bem-estar do outro, em algumas ocasiões sentimos inveja. Isso é a ideia de pregação da lei. E aí o pastor complementa com a pregação do Evangelho, que é o anúncio que Jesus Cristo nos convida, nos chama ao arrependimento, para que nós, arrependidos, recebamos o perdão dos pecados. Esse é o Evangelho, é a boa notícia. Que não é a mesma coisa de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, entendeu? É a boa notícia da salvação. Então, aí nós temos dentro de uma pregação, lei e Evangelho, que não é as leis do Antigo Testamento e os 4 evangelhos da Bíblia. Não é isso, não é isso. É o que Deus exige do ser humano, que nós não cumprimos, e o perdão dos pecados mediante o arrependimento e a fé em Cristo. São outros conceitos. Então não dá para a gente confundir. E felizmente eu não tenho visto essa confusão aqui no canal. O que eu tenho visto são pessoas que querem realmente impor a lei do Antigo Testamento, para com isso poder obter poder, porque aí você domina e controla as pessoas, e com isso obter dinheiro, porque não dá para arrancar dinheiro dos cristãos usando o Novo Testamento. Tem que usar o Antigo, impor leis do Antigo Testamento para enganar as pessoas, para que elas achem que Deus está obrigando elas a dar dinheiro para a igreja, e aí se esquecem do ensino do Novo Testamento, onde cada um deve dar conforme dispõe o seu coração. Então, eu só fiz isso para deixar claro isso, né? Que dentro da pregação deve haver esses momentos de lei e evangelho, que é a ideia de que o que Deus quer da gente, a gente não faz, mas Deus nos oferece o perdão se nos arrependermos e confessarmos nossos pecados. E aí tem um outro assunto que é o grande tema do Concílio de Jerusalém, que é a salvação é uma graça de Deus. Nós não alcançamos por cumprir as normas do Antigo Testamento e não devemos nem tentar cumprir essas normas, como está escrito no Novo Testamento, né? Citando o Antigo, quem não cumprir toda a lei será maldito. Então nós nem vamos para a lei. Nós assumimos o nosso pecado, confessamos, pedimos perdão e vamos para a cruz. Só essa distinção. Com isso, depois de tanta conversa, eu vou para a conclusão desse nosso momento aqui. Você deve ter notado que a minha voz está começando a falhar um pouquinho nesses dias. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na voz, mas eu quero me alegrar com você na possibilidade de nós termos Bíblia Sagrada. E eu queria, assim, não é uma pergunta aqui desse momento, mas
fazer um apelo a você, se você tem fé em Jesus Cristo, que você frequente, que você congregue uma comunidade e que você aproveite as celebrações, que você participe da ceia do Senhor. Se você não é batizado ainda, que você peça o batismo do Senhor, para que você então receba essa graça e torne-se parte da igreja. Isso é muito importante. Vou encerrando por aqui. Obrigado por ter passado por aqui, por ter parado para a gente ter essa conversa, tomar esse copinho d'água. E a gente se reúne aí com a graça de Deus quando Ele quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima. Volte na segunda-feira para a gente fazer a nossa exposição continuada do texto sagrado, porque, como você já sabe, né, aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.